Minha irmã foi excluída do testamento do pai e revelou emoções profundas na história real. O vento gelado cortava a Vila das Flores como se carregasse segredos. Max chegava de longe, o coração pesado como uma âncora. A cidade tinha mudado, mas as lembranças estavam cravadas nas paredes da antiga casa de seu pai, Ricardo Almeida. Tudo parecia tão distante, uma vida que se esvaíra com a morte inesperada de Ricardo. Max estava ali, cercado pela melancolia e uma pitada de expectativa. Mas nada o preparou para o que estava prestes a descobrir. No momento em que a leitura do testamento começou, o ambiente se tornara uma tempestade de emoções. Daniela, sua madrasta, entrara com ar desdenhoso, um sorriso frio nos lábios. Era evidente que ela tinha planos próprios. Estava determinada a excluí-lo do futuro que seu pai havia sonhado. Max observou cada movimento dela, tentando entender como alguém podia agir assim em um momento tão doloroso. Tiago, o filho de Daniela, parecia pronto. O olhar dele era de pura malícia. A sala estava carregada de tensão. Max mal conseguia pensar direito. O ar ficava mais denso a cada palavra lida. Mas então, quando tudo parecia perdido, algo extraordinário aconteceu. Em meio a um mar de promessas quebradas, Max ouviu o nome dele ser destacado em uma cláusula. O que é aquilo? Propriedades valiosas, bens que ele nunca soube que existiam, tudo deixado para ele. Um misto de incredulidade e raiva tomou conta de seu ser. Como Ricardo, em sua ausência, poderia ter feito isso? Quando o advogado apresentou o vídeo, uma onda de ansiedade tomou conta de Max. Ele hesitou ao apertar o play, mas a imagem de seu pai logo surgiu, com a expressão carregada de arrependimento. Meu filho, sinto muito. Bum! A voz dele ecoava no silêncio da sala, cada palavra como uma facada profunda. Ricardo falava do amor que ainda residia em seu coração, apesar das separações, das brigas e da distância. Max sentiu um nó na garganta. Aquela mensagem resgatava memórias, trazendo à tona todo o amor sufocado. Mas a imagem da madrasta, suas intenções malignas, não deixava espaço para conforto. Daniela começava a se revelar. A ambição iluminava seu olhar. A ideia de vender tudo para um desenvolvedor rival da cidade, apenas para garantir a própria fortuna, era chocante. Max percebeu que não poderia deixar que isso acontecesse. Ele precisava mudar o foco, transformar aquelas propriedades em algo que beneficiasse a comunidade, que honrasse o legado de seu pai. As tensões começaram a crescer e um confronto se aproximava. No belo jardim que outrora era cenário de risadas e alegrias, Max sentiu o coração pulsar. A raiva e a tristeza borbulhavam dentro dele. Ele tinha que confrontar Daniela, tinha que revelar o que sabia. E então, no clímax da sua luta interna, a pergunta pairou no ar. Até onde ele iria para proteger a memória de Ricardo e os laços familiares que ainda restavam? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal.
Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O coração de Max pulsava acelerado enquanto ele encarava Daniela. A expressão dela não escondia seus planos malignos. O confronto estava. Ele se preparava para expor suas intenções, ciente de que não poderia deixar que os sonhos de seu pai se dissipassem nas mãos daquela mulher. Mas um ruído súbito cortou o ar, um barulho vindo do corredor, como se algo ou alguém estivesse tentando entrar. Max virou-se para ver um homem, um estranho. Ele parecia deslocado, com o rosto pálido, uma expressão de pavor desenhada sob os olhos. O advogado parou, surpreso, e Daniela perdeu o ar por um momento. O homem respirou fundo e, antes que alguém pudesse perguntar quem ele era, desabafou: "Eu sou Felipe, amigo do seu pai, e vim para impedir essa palhaçada." Todos ficaram em silêncio, surpresos. Max sentiu um misto de confusão e curiosidade. Ele nunca tinha ouvido falar de Felipe. O homem ofegante se adiantou. "Desculpe a intromissão. Eu não poderia deixar que você, Max, ficasse sem saber a verdade." Ele olhou para Daniela com um olhar de desprezo. "E a verdade é muito mais sombria do que você imagina." Max sentiu um frio na barriga. A expectativa crescia. "Que verdade? O que você sabe sobre meu pai?" ele perguntou, sua voz soando mais firme do que se sentia. Felipe começou a explicar, a voz trêmula, quase hesitante. Ricardo tinha um segredo que ele pediu para proteger a qualquer custo. A verdade é que a casa e os bens não lhe pertencem completamente, Max. Havia uma cláusula oculta. Um contrato que o vinculava a algo muito maior. Uma onda de terror tomou conta de Max. "Como assim? Que cláusula? O que está acontecendo?" Felipe respirou fundo e, em um murmurinho nervoso, revelou: "Ricardo fez um acordo com a máfia years atrás. Estava ameaçado e essas propriedades eram a única maneira de garantir a segurança da família. Ele não fez essa escolha por ganância, mas por amor a vocês. E agora você pode estar em perigo." A sala silenciou como se o ar tivesse sido drenado. Max sentiu a cabeça girar. A aparência de Daniela se transformou, seu rosto pálido e nervoso. "Você está mentindo! Meu marido nunca faria isso!" Ela gritou, mas havia um tremor em sua voz, uma fraqueza que não passava despercebida. "Ele fez, Daniela." Felipe continuou, desafiador. "A ambição de vocês pode custar caro. Max precisa decidir rápido. Se Daniela vender, você não só perderá as propriedades, como a máfia também vai vir atrás de quem souber da verdade." Max sentiu um nó na garganta. Cada palavra de Felipe pesava como chumbo. Ele olhou para o advogado em busca de apoio, mas o homem hesitava, sem saber o que fazer. Daniela, por outro lado, começava a mostrar seu verdadeiro eu, sua ira crescendo, olhos ardendo. "Você vai se arrepender de cruzar o meu caminho, Felipe!" ela gritou, a voz transbordando de raiva. O clima estava a ponto de explodir quando Felipe, com um movimento rápido, puxou algo do bolso. Era uma fotografia envelhecida, manchada e amarelada pelo tempo. "Esta foto é a prova, é o que seu pai não queria que você visse." Todos olharam fixamente para a imagem que ele segurava.
E o choque foi como um trono de gelo. Max sentiu que a vida estava prestes a mudar novamente. O que estaria ali representado? O que mais seu pai havia escondido? A sala parecia girar e Max passou a mão pela testa. O que ele faria agora? A dúvida pairava e ele tinha apenas alguns segundos para decidir até onde iria por aquilo. A verdade estava ali, batendo na porta, pronta para ser revelada. Mas seria capaz de suportar essa carga? Max encarou a foto que Felipe segurava. Cada detalhe dela parecia queimando sua mente. O silêncio foi profundo, quebrado apenas pelo palpitar acelerado do seu coração. Ele buscou entender a expressão do pai, mas a conexão entre a imagem e as palavras de Felipe parecia distante como um sonho esquecido. Você tem que me dar essa foto, Daniela gritou, como se a visão da imagem estivesse a consumindo. Tire isso do seu rosto, você não sabe do que está falando. A raiva dela era palpável e Max notou que a coragem de Felipe começava a vacilar sob o olhar dela. Não posso deixar você manipular isso para seus próprios fins, Felipe insistiu. Max sentiu uma onda de alívio e desespero ao mesmo tempo. A verdade sobre seu pai estava prestes a vir à tona, mas a luta que se desenrolava parecia ainda mais ameaçadora do que a mentira. A tensão crescia. Daniela respirava pesadamente. Suas mãos estavam trêmulas. Ela parecia um animal encurralado, pronta para se lançar em ataque a qualquer momento. Você não entende o que está jogando nessa mesa. A máfia não é brincadeira, ela gritou, e a sala ecoou com o peso da sua ameaça. Máfia? Bapuça! Max perguntou, as palavras saindo como um sussurro. Meu pai estava envolvido com eles? Era como se uma sombra desconhecida tivesse caído sobre ele, transformando tudo o que acreditava saber. Felipe acenou afirmativamente, mas antes que ele pudesse continuar, um som alto cortou o ar. A porta da sala foi aberta com força e um grupo de homens armados entrou, ocupando o espaço rapidamente. Eles não pareciam estar jogando, e Max sentiu o estômago revirar. Daniela gritou enquanto os homens olhavam para Felipe com intenções que deixavam claro que algo muito sério estava prestes a acontecer. Levante-se, Felipe, um dos homens ordenou, um sorriso cruel dançando em seus lábios. Você deixou muita coisa fora de seu controle, amigo. Max congelou ao perceber que o homem estava falando com Felipe. O pavor tomou conta dele. O que a verdade traria? O que realmente sabia seu pai? Eu só estava protegendo um amigo, Felipe declarou, mas o medo o traía. Protegendo ou se metendo onde não deve? Outro homem falou enquanto caminhava em direção a Max. Os olhos deles mostravam que não estavam ali para brincadeiras. Desculpe, mas quem são vocês? Max gaguejou, um nó na garganta. A adrenalina pulsava como um furacão dentro de seu peito. Se a verdade estava prestes a ser revelada, ele queria saber tudo. Mas não nesse contexto. Estamos aqui para buscar um pagamento que seu pai nunca fez. E agora, você, garoto, tem algumas decisões a tomar. O homem falou, olhando diretamente para ele. O ambiente ficou eletrificado. As palavras que Max havia acabado de absorver pareciam estar se desintegrando e, de repente, o passado se tornara um futuro ameaçador. Mudaram os termos do nosso acordo. E seu pai deixou um legado muito mais obscuro do que você imagina.
O homem completou, olhando para Felipe com desdém. E agora cabe a você decidir se quer pagar por isso ou arcar com as consequências. Neste momento, a sala parecia girar em torno de Max, banhada nas constrições de um mundo que ele não compreendia. A verdade sobre seu pai não era apenas um segredo familiar, mas um labirinto de mentiras que agora se desnudava de forma aterrorizante. Ele olhou para... Max sentia o chão sob seus pés desmoronar. E agora? A escolha que fazer parecia monumental. Max não sabia que decisões teria que tomar, mas uma coisa era certa. A história estava longe de acabar. Max estava paralisado, com os sons dos homens armados ecoando ao seu redor. O coração batia como um tambor e a adrenalina fazia seu corpo vibrar. Ele olhou para a foto de Felipe, a verdade sobre seu pai ameaçando emergir de uma vez. Mas antes que pudesse responder, a tensão explodiu. Onde está o dinheiro, garoto? O homem mais próximo dele gritava e o pânico tomou conta. Eu não tenho nada! Max ofegava, recuando instintivamente. A imagem da máfia estava agora mais real do que nunca. O clima na sala era eletricamente carregado, as expressões dos homens impiedosas, como se fossem predadores prontos para atacar. Você acha que sua vida é fácil, garoto? Você tem um legado que deve responder. Outro homem se aproximou e Max sentiu todas as suas opções se esvaírem. Ele não sabia o que significava aquela herança de seu pai, mas estava prestes a descobrir. Sua mente girava. A conversa de Felipe sobre a máfia ressoando em seus pensamentos. A tensão explodiu ainda mais quando Danielas, desesperada, deu um passo à frente. Como vocês se atrevem a entrar aqui? Saem agora ou vão se arrepender. Sua voz estava estridente, mas isso só fez com que os homens rassem. Você acha que essa casa te protege? Essa mulher é só um estorvo. O homem apontou para Daniela. Com um movimento repentino, ele se virou e, como em um cinema, tudo aconteceu em câmera lenta. Max só teve tempo suficiente para ver Daniela dar um passo em direção ao homem. Mas no momento seguinte, ele a viu ser empurrada bruscamente. Ela caiu e a cena se tornou um caos. O medo tomou conta de Max enquanto ele corria para ela. "Mãe!" ele gritou. Mas nada poderia prepará-lo para o que se seguiu. Antes que ele pudesse chegar até Daniela, Felipe, em um impulso frenético, se lançou em direção à confusão. "Não! Fiquem longe dela!" Ele estava determinado a proteger a mulher que havia se tornado sua rival. Mas, em um instante infeliz, o homem mais próximo levantou uma arma, como se o tempo parasse. O disparo ecoou na sala e, embora a cena estivesse carregada de emoções, o barulho foi ensurdecedor. A visão se desfez em um turbilhão. Max sentiu uma onda de terror quando percebeu que o tiro não atingira Felipe, mas Daniela, que caiu no chão, o olhar paralisado de incredulidade. "O que você fez?" Max gritou, uma onda de pânico inundando seu corpo. Não havia como voltar atrás. O que parecia ser uma confrontação entre desejos se transformou em um ato brutal de violência. Daniela estava se debatendo no chão e o tempo pareceu desacelerar. A máfia cedeu lugar à dor e o ar quente e pesado se transformou em um frio mortal. O homem que atirara sorriu,
um sorriso cruel que faria qualquer um sentir um arrepio na espinha. Mas, como um milagre, Felipe se atirou sobre Daniela, pressionando suas mãos contra o ferimento. Sua expressão agora misturando medo com determinação. Você não vai sair assim não, enquanto eu estiver aqui. A bravura dele era palpável. Mas Max não podia ignorar a verdade sombria que agora pairava acima de todos. Você não sabe com o que você está lidando, Felipe. Um dos homens da máfia gritou. E o pânico no ar se transformou em espectro que fez Max olhar para tudo ao seu redor. Um misto de emoções fervia dentro dele. E ele não sabia se deveria correr ou ficar. Ela precisa de um médico, rápido! Max gritava. Mas sua voz parecia perdida, ecoando pela sala infiltrada pelo medo. Ele sentiu que a sujeira do passado estava prestes a ser desenterrada, e as mentiras que sustentavam suas relações estavam desmoronando. E então, numa reviravolta chocante que Max jamais poderia imaginar, Felipe ergueu a cabeça e, com um olhar profundo, revelou algo que fez o coração de Max parar. Max, você precisa saber. Daniela não é sua mãe. Ela não é quem você pensa que é. A sala tremeu sob o peso das palavras. Max contemplou o caos, mas tudo se resumiu a uma única verdade terrível. Quem era Daniela, afinal? O que mais havia sendo escondido? A história que conhecia estava se desintegrando e a próxima decisão que teria que tomar era ainda mais complicada do que ele poderia imaginar. E agora? O que fazer? Era hora de enfrentar não só a máfia, mas as verdades que ameaçavam devorar sua própria vida. Max sentiu seu mundo desmoronar quando as palavras de Felipe ecoaram na sala. Daniela não era sua mãe? O que isso significava? Seu coração estava à beira de explodir e o pânico envolvia cada pensamento. O som do disparo ressoou em seus ouvidos e tudo pareceu encolher ao seu redor. O caos aumentou. Ele olhou para Daniela, caída no chão, o olhar vazio e incrédulo. E o ódio e o medo contrastavam em seu peito. A realidade estava mudando tão rapidamente que ele mal conseguia acompanhar. E como um farol em meio à tempestade, surge a verdade inesperada. Max, precisamos sair daqui! Felipe gritou, reconhecendo o perigo crescente. O olhar do homem da máfia estava fixo em Max. Um predador em busca de presa, ele não esperou para pensar. O coração martelava. E o instinto de sobrevivência o empurrou para a frente. Ela precisa de ajuda, Max gritou, apontando para Daniela, que se esforçava para respirar. O desespero sufocava sua voz. Mas, antes que pudesse dar mais um passo, um dos homens se aproximou, feroz e implacável. Quem vai ajudar uma mentirosa? Você realmente acredita nela, garoto? O homem se inclinou, com um sorriso cruel nos lábios. A tensão na sala subia, cada segundo pesando como chumbo. Felipe pegou Max pelo braço, puxando-o para longe. Vamos, agora! Ele parecia mais determinado do que nunca. Max hesitou, mas o brilho nos olhos de Felipe, a urgência, o convenceu a ceder. O medo estava transbordando. Então, em um movimento rápido, Felipe largou o braço de Max e se lançou para trás. O que você está fazendo? Eu não posso deixar você e Felipe levarem isso. Sinto muito, Max. Daniela, com a voz fraca, levantou a mão. A cena estava repleta de tensões. Ela não poderia ser quem ele pensava ser. Em um instante, ela parecia uma sombra, uma estranha.
Mas antes que pudesse processar isso, um grito cortou o ar. O homem da máfia, impaciente, recuperou a postura e apontou a arma de novo. Um movimento inesperado. Algo estourou. Um fio de energia serpenteou pelo ambiente. Foi como se todos ao redor segurassem a respiração. E então, em um golpe rápido, a porta da sala se abriu com força. Uma mulher entrou. Seu olhar penetrante e autoritário controlou a sala. Max não conseguiu acreditar em seus olhos. Era Clara, sua irmã, que ele pensava estar anos longe da cidade. Uma história familiar mal resolvida que havia sido esquecida em meio ao caos. Como ela poderia estar ali? Vocês! A voz dela era carregada de raiva. O que fizeram com a minha mãe? O teor de sua pergunta trouxe um novo peso para a sala. A confusão se instalou e as expressões mudaram. Clareou as sombras da verdade. Max olhou para Felipe, depois para Daniela, que agora parecia mais vulnerável. Max, você precisa ouvir. Existem segredos que não podem permanecer enterrados. Clara continuou e um movimento ousado lançou um olhar desafiador para Daniela. Você nunca foi uma mãe para nós. Eu finalmente sei a verdade. Os homens da máfia pararam, confusos pela nova reviravolta. Max estava chocado. A sua vida tomava uma forma que ele nunca poderia imaginar. Clara não havia apenas chegado. Ela trazia uma carga pesada. O que ela sabia? O que mais estava escondido? Daniela, que parecia ser uma figura segura, agora se revelava como uma incerteza volátil. Calma, Clara. Isso não é o que parece. Daniela gaguejou, tentando recuperar o controle, mas cada palavra dela parecia ecoar em desespero. Max sentiu uma onda de emoção. Quem era realmente essa mulher? E por que Clara a estava confrontando de tal maneira? Ele precisava entender tudo. O choque estava em seu rosto e então surgiu a pergunta paralisante. O que mais você sabe, Clara? O que a mamãe escondeu? O silêncio se abalou quando Clara se virou para Max. A intensidade em seu olhar era palpável. Max, há um legado que você precisa entender. E tudo isso começa com a verdade sobre quem é realmente Daniela. A sala estava tensa, o ar pesado, todos na espera, cada um deles preso em suas próprias verdades ocultas. E assim, enquanto o caos se instalava, a verdade criava um novo caminho à frente, um caminho que provavelmente mudaria tudo o que Max pensava que sabia. O que mais estava por vir? Ele não tinha ideia. A única certeza era que nada seria como antes. Max estava paralisado, as palavras de Clara reverberando em sua mente. Daniela não era sua mãe? O que isso significava? Ele olhou para ela, caída no chão, e a confusão tomou seu coração como uma tempestade. Clara avançou, seus olhos cheios de determinação, enquanto os homens da máfia trocavam olhares perplexos. Max, a verdade é que eu sou a filha de Ricardo e você é meu irmão. Clara soltou, e o impacto daquela revelação fez com que tudo ao seu redor parecesse girar. Max mal podia acreditar. O coração dele disparou, uma mistura de choque e incredulidade. Não, isso não pode ser verdade, respondeu ele, quase um sussurro. Mal sabia ele que o mundo ao seu redor estava prestes a desabar. É verdade, Clara insistiu. Daniela não é quem ela diz. Ela se infiltrou em nossas vidas, aproveitando-se do nosso sofrimento. Ricardo e eu éramos próximos, até que ela manipulou tudo para ficar com ele. Max olhou para Daniela, que agora tremia no chão.
Seus olhos estavam cheios de uma mistura de medo e raiva. Você está mentindo, ela gritou. Eu fiz o melhor que pude. Sempre cuidei de vocês. Cuidou? Clara disparou, com um tom de desprezo. Você destruiu o que tínhamos. Meu pai tinha medo de você. Ele sabia das suas intenções. Os homens da máfia, que antes pareciam confiantes, agora estavam atentos. Um deles se virou para Max. Você acha que isso importa agora? Seu pai fez um acordo que te vincula, garoto. A única coisa que importa é o que ele deixou para você. E o que é isso? Max exigiu, sua voz jamais firme. Ele precisava entender o que estava verdadeiramente em jogo. O acordo de seu pai não era apenas sobre dinheiro, era sobre segurança. A máfia não perdoa dívidas, e ele tinha uma. O homem avançou, a arma apontada para a direção de Max. Vocês dois, princesinhas, estão em perigo. Escolham seu próximo movimento com sabedoria. O silêncio foi ensurdecedor. Eles estavam em uma encruzilhada. A verdade se desenrolando como um dado marcado. Mas antes que Max pudesse responder, algo barulhento se aproximou do fundo do corredor. A porta se abriu abruptamente e uma figura familiar entrou. Era Beatriz, uma amiga da infância, com um olhar de determinação. Max, aqui eu vou te ajudar, ela gritou. Ele sentiu uma onda de alívio, mas, num palpite do que estava por vir, um dos homens da máfia se virou e, no movimento rápido, puxou o gatilho. O disparo ecoou pela sala e a cena se transformou em caos. Max estava paralisado. O mundo parecia girar. Ele viu Beatriz ser atingida, o corpo dela caindo no chão. O olhar de espanto consumindo seu rosto. O ar secou em seus pulmões. Não! Ele gritou internamente, correndo até ela. Beatriz! Mas o som da batalha de vida e morte tomava conta. Os homens da máfia estavam avançando e a adrenalina de Max impulsionou a agir, mas ele não sabia como. Enquanto Clara tentava ajudar Beatriz, Daniela, uma sombra agora, se levantou lentamente e, em um movimento inusitado, puxou algo de dentro de seu vestido. Era uma faca e ela parecia mais determinada do que nunca. Tire as mãos dela! Gritou, virando-se para os homens. A energia na sala estava elétrica. Algo estalou e Max sentiu como se o chão sob seus pés estivesse desmoronando. Ele não sabia em quem confiar. Daniela, sua voz quase saiu como um lamento. O que você está fazendo? Eu farei o que for preciso, ela respondeu, a fúria moldando sua expressão. Ninguém vai levar Beatriz. Ninguém! Mas o que ela realmente tinha em mente? O que estava escondido sob aquela máscara de controle? E, mais importante, quem era ela realmente no meio de tudo isso? Max se sentiu perdido em um mar de incertezas. Clara, precisamos sair daqui! Max gritou, puxando-a com ele. Mas o relógio estava correndo, e a verdade estava se esvaindo entre mentiras e traições. A única certeza que restava era que nada seria como antes. Max estava paralisado, as palavras de Clara reverberando em sua mente. Daniela não era sua mãe? O que isso significava? Ele olhou para ela, caída no chão, e a confusão tomou seu coração como uma tempestade. Clara avançou, seus olhos cheios de determinação. Enquanto os homens da máfia trocavam olhares perplexos. Max, a verdade é que eu sou a filha de Ricardo e você é meu irmão. Clara soltou, e o impacto daquela revelação fez com que tudo ao seu redor parecesse girar. Max mal podia acreditar. O coração dele disparou, uma mistura de choque e incredulidade. Não, isso não pode ser verdade.
respondeu ele, quase um sussurro, enquanto a realidade se despedaçava. Daniela parecia aos poucos desmoronar, seus olhos refletindo o desespero, atrás de uma fachada já desgastada. É verdade, Clara insistiu. Daniela não é quem ela diz. Ela se infiltrou em nossas vidas, aproveitando-se do nosso sofrimento. Ricardo e eu éramos próximos, até que ela manipulou tudo para ficar com ele. Max olhou para Daniela, que já não tinha força de antes, agora só se debatia em um mar de acusações. Você está mentindo, ela gritou. Eu fiz o melhor que pude, sempre cuidei de vocês. Cuidou? Clara disparou com um tom de desprezo. Você destruiu o que tínhamos. Meu pai tinha medo de você. Ele sabia das suas intenções. Os homens da máfia que antes pareciam confiantes, agora estavam atentos. Um deles, mais violento no olhar, se virou para Max. Você acha que isso importa agora? Seu pai fez um acordo que te vincula. A única coisa que importa é o que ele deixou. E o que é isso? Max exigiu, sua voz jamais firme. O que eu herdei? O acordo de seu pai não era apenas sobre dinheiro. Era sobre segurança. A máfia não perdoa dívidas, e ele tinha uma. O homem avançou, a arma apontada para o peito de Max. E agora? Você tem que decidir, garoto. O que vai fazer? Max deu o passo para trás, o estômago se contorcendo. Mas a adrenalina pulsava nas veias dele. Ele não poderia recuar. O que isso significa para mim? Estou preso nesse jogo. O silêncio foi palpável. Clara olhou para Max, um grito mudo nos olhos. Os homens da máfia estavam impassíveis, sorrindo como se estivéssemos no meio de um filme de ação. Mas antes que Max pudesse reagir, algo barulhento se aproximou do fundo do corredor. A porta se abriu abruptamente e uma figura familiar entrou. Era Beatriz, uma amiga da infância, com um olhar de determinação. Max, aqui, eu vou te ajudar! Ela gritou, mas antes que ele pudesse responder, um dos homens se virou, puxou o gatilho e disparou. O disparo ecoou pela sala e tudo desmoronou. A cena se desfez em um turbilhão de gritos. O corpo de Beatriz caiu ao chão e Max avançou em sua direção. Beatriz! Mas para seu horror ele percebeu que o tiro não a tinha acertado. Ela saltou, como se estivesse em um truque de mágica, se afastando do caminho da bala que se dirigia a ela. Todos na sala ficaram congelados. O homem da máfia, confuso, olhou para sua arma e então para a fonte do som. O que você fez? Ele gritou, mas a resposta nunca veio. Uma outra figura, um homem robusto, um velho conhecido de Max, irrompeu pela porta. É hora de você saber a verdade, Max, ele gritou. Eu sou seu pai, Ricardo Almeida. A revelação ecoou no silêncio, como uma bomba carregada de tensões não resolvidas. Max congelou, a mente em choque. Tudo o que ele acreditava estava despedaçado. O homem que ele achava morto, o passado que lhe foi contado com mentiras. Não, isso não pode ser. Sim, é verdade. Eu precisava te proteger. A máfia estava atrás de você. E eu não podia arriscar sua vida. E Daniela? Daniela não é minha mãe. Ela está mentindo, gritou Max, a desconfiança fervendo em seu peito. Ela é sua mãe adotiva, mas os segredos que a cercavam são muito mais complexos, Ricardo disse, o olhar intenso. Ela e eu tivemos um desentendimento.
E eu nunca quis que você soubesse. O ambiente estava pesado e então o velho amigo de Ricardo, que havia assistido tudo, murmura. E o legado que ele deixou, Max, é também uma maldição. Mas sentiu o chão tremer sob os seus pés. Agora ele tinha mais perguntas do que antes. O que mais havia escondido? Quem ele realmente era? Em meio ao caos, uma única verdade pairava. A vida que conhecia estava prestes a mudar para sempre. E a verdadeira luta estava apenas começando. Mas você precisa fazer uma escolha: a verdade ou a segurança de quem você ama. A tensão na sala crescia e tudo parecia estar reunido para uma decisão que poderia alterar o destino de todos. Mas estava quase em choque com a revelação de Ricardo. O peso das palavras dele era esmagador. Você é meu pai? A incredulidade ressoava. Um eco nas paredes da sala. A sala estava tensa, a máfia assistindo a cada movimento. Clara, ao seu lado, parecia tão confusa quanto ele, enquanto Daniela se debatia em dor e fúria. Sim, Max, eu tinha que me manter longe de vocês para protegê-los, disse Ricardo, seu olhar cheio de culpa. A máfia queria mais do que apenas propriedades. Eles queriam poder, controle e sua segurança. Mas você está aqui agora? Max perguntou, as palavras saindo entrecortadas. E se a máfia descobrir? Por que isso não foi dito antes? No entanto, antes que Ricardo pudesse responder, um toque sutil na porta chamou a atenção de todos. Um oscilar no ar. Algo estava prestes a acontecer. As expressões mudaram rapidamente, de incerteza para uma expectativa aterradora. Se abriu lentamente e então um homem alto, com um terno negro impecável, entrou. Seu olhar era gelado e decidido. O ambiente pareceu congelar. Max encolheu-se inconscientemente. Acabou a brincadeira, Almeida, disse o homem diretamente a Ricardo, como se já o conhecesse. Você não deveria estar aqui. Jonas, Ricardo respondeu, o medo transparecendo em sua voz. O que você está fazendo aqui? O homem chamado Jonas pôs a mão no bolso e de lá retirou um objeto que fez o coração de Max parar. Uma pequena caixa, decorada com símbolos que pareciam familiares. Vim buscar o que me pertence. E agora eu estou aqui para lembrar que as promessas são para serem cumpridas. Mas você não pode fazer isso, Clara gritou, enquanto o pânico tomava conta. Não pode machucar nossa família. Família? Jonas riu, um som frio. Você não entende, garota. Ele não é o pai que você pensa que é. E então ele apontou para a caixa, abrindo-a. O que Max viu fez seu estômago revirar. Fotos de Ricardo e de uma mulher que ele não reconheceu. Essa é a sua mãe biológica. Jonas declarou e o impacto das palavras acertou a todos como um golpe. Ei, você, Max, é parte de um acordo muito maior do que você pode imaginar. Que acordo? Max perguntou, a voz tremendo. O que mais estava escondido? Ele olhou para Ricardo, buscando respostas. E então a revelação caiu como uma bomba. Você é fruto de um pacto de sangue com a máfia. Sua vida sempre foi um jogo de poder. Max sentiu que tudo ao seu redor estava desmoronando. Você está mentindo! Gritou. Mas a expressão de Jonas, com o olhar cheio de desprezo, indicava que a verdade era muito mais sombria.
E quando as verdades vêm à tona, serão você e sua irmã que terão que decidir de que lado ficar, sob a proteção ou sob as consequências, disse Jonas, fechando a caixa com um estalo que ecoou na sala, deixando todos em estado de choque. Max olhou para Clara e então para Ricardo, suas mentes lutando com a realidade que se desenrolava diante deles. O que realmente sabiam sobre a própria origem? O que mais havia naquela caixa? Nela estavam as chaves para um futuro que ninguém esperava. E então, como o pior dos pesadelos, o som de sirenes atrás da casa começou a ressoar. Uma ligação que não deveria existir. Uma ameaça que, mais uma vez, o cercava. Os sonhos estavam desmoronando. E a única certeza era que o caos estava apenas começando. Max estava petrificado, a tensão subindo pela sala, o tempo parecia ter congelado. Jonas, o homem que afirmava ser parte do passado sombrio da família, estava à sua frente, com a caixa fechada e o olhar maligno. Ele sabia que a qualquer momento tudo poderia desmoronar. E as sirenes perto da casa aumentavam a sensação de urgência. Você não pode simplesmente entrar aqui e nos ameaçar. Clara, disse, sua voz tremendo, mas firme. O desespero e a bravura dela eram palpáveis. Jonas ignorou o apelo dela e se voltou para Ricardo. Você sempre foi bom em esconder suas sujeiras, Almeida. Mas a verdade sempre aparece. E agora, seu filho e sua filha estão em jogo. Você não vai fazer nada com eles. Ricardo respondeu, quase desafiador, mas a dúvida tremia em sua voz. Max sentia o coração martelar em seu peito. O homem que estava à sua frente não era apenas um estranho. Ele estava ligado ao labirinto de segredos que cercavam sua vida. O que você quer de mim? Max perguntou, as palavras saindo com dificuldade. O pânico subia. Jonas deu um passo à frente. A frieza do olhar dele cortava como uma lâmina. O que eu quero? O que me pertence? Você herda tudo que seu pai deixou. E nesse pacote está a sua vida, Max. Uma vida que estava destinada a ser minha. O sangue da máfia corre nas suas veias. As palavras de Jonas ressoaram como um trovão, fazendo a sala tremer. Max olhou para Clara, o choque refletido em seus olhos. Ele não conseguia processar. A realidade que conhecia estava se desintegrando. Ele não era apenas uma vítima, mas um peão em um jogo muito maior. Eu não sou parte disso! Max gritou, a raiva substituindo o medo. Mas a verdade estava lá, uma verdade que ele não podia ignorar. Sim, você é. E se não colaborar, as consequências serão catastróficas. Jonas sorriu. Um sorriso que não alcançava os olhos. O ambiente estava carregado de eletricidade. E o olhar de Ricardo estava fixo na caixa. Um estrondo subiu pela sala. E todos se viraram em direção à porta. A janela estourou em 1000 pedaços. Os homens da máfia, que estavam do lado de fora, invadiram a sala, armados e sem piedade. Um confronto era iminente. Contudo, antes que a situação piorasse, uma figura familiar apareceu no meio do caos. Era Sofia, uma aliada de Ricardo, uma mulher que sempre manteve os segredos da família. Mas agora, ao invés de trazer socorro, ela entrou com um olhar determinado e triste. Chega de mentiras! Ela gritou.
O silêncio preenchia a sala enquanto todos assistiam ao desenrolar. Eu não sou apenas uma amiga, sou a verdadeira guardiã dos segredos de Ricardo. E você, Max, é a chave para tudo isso. Max sentiu o chão afundar sob seus pés. O que você está falando? Ele mal conseguia compreender como ela se encaixava na história, que segredos ela guardava. Sofia segurou a caixa nas mãos trêmulas. Dentro dela há mais do que você imagina. Existem cartas, acordos e a verdade sobre sua mãe biológica e você, Max. A sua morte traria a destruição dos nossos laços e a máfia nunca liberará você enquanto a verdade estiver oculta. Qual verdade? Max perguntou, o medo crescendo como um monstro em seu peito. As emoções explodiram quando soube que havia mais por trás daquela caixa do que um simples pacto de sangue. Jonas, sentindo que estava perdendo o controle da situação, avançou, bradando: "Pare com isso! Não é você quem decide! A máfia exige sua lealdade, Max!" Mas antes que pudesse terminar, uma explosão ecoou no fundo da sala, direta e barulhenta. A luz piscou e o pânico entrou em confronto com a dor. O chão tremeu sob os pés deles. Max olhou em volta, os rostos mudando de confusão para horror. De repente, uma figura mais alta que as demais surgiu da fumaça. Era um homem que ninguém esperava ver ali. Alberto, o verdadeiro chefe da máfia. Mais perito que Jonas, mais carismático e perigoso. "O jogo acaba daqui, Max!" ele gritou. E naquele momento, tudo estourou como um balão. As revelações, a luta, cada uma das escolhas agora estavam subitamente enfraquecidas no calor do conflito. "Você não pode!" Clara gritou, desesperada. Mas Max, em um momento de clareza, viu o que estava se formando diante dele. A verdadeira luta estava apenas começando, e agora era ele, em meio ao caos, que tinha que decidir. E essa escolha não era só sobre ele, era sobre tudo. As sirenes continuam a ressoar ao fundo, enquanto o ar se tornava espesso com mentiras e verdades, esperando para serem reveladas. O que viria a seguir? Mais perguntas, mais tensões. Max sentiu que o futuro balançava e tudo o que conhecia estava prestes a mudar para sempre. Max olhou para a sala em confusão. A tensão estava palpável, enquanto Jonas, o homem que parecia ter todos os trunfos na mão, avançava. "Basta! Acabou essa história de ilusões!" ele gritou, os olhos frios como aço. Ricardo, Clara e Daniela estavam todos a poucos passos do precipício do destino. As sirenes ainda ecoavam do lado de fora, aumentando o clima de caos. A verdade estava se desenrolando como um rolo de filme. E ali, naquele momento, Max sentiu uma onda de coragem. "Eu não sou uma peça de xadrez. Minha vida não será manipulada como se fosse um jogo." Sua voz, mais firme do que jamais se sentira, cortou o ar como uma faca. Jonas sorriu, um sorriso que não trazia paz, mas desdém. "Você pode ter bravura, jovem, mas não tem ideia do que está realmente em jogo." Ele gesticulou para os homens que estavam atrás dele. "Mas eu tenho todo o controle. E agora você vai seguir minhas regras." Ricardo se aproximou, pele pálida e expressão determinada. "Minhas promessas são mais fortes que suas ameaças, Jonas. Sou eu quem decide o que é melhor para Max e Clara." As palavras saíram dele como um desafio, acendendo uma pequena chama de esperança em meio ao desespero. "Você realmente acha que pode protegê-los?"
O passado é uma sombra que sempre os acompanhará. Jonas contra-atacou sem deixar espaço para a dúvida. De repente, uma explosão de gritos e movimentos surgiu. Os homens armados começaram a avançar. Mas antes que pudessem se aproximar, alguém disparou. A porta se abriu com força. Era Sofia trazendo não apenas a verdade, mas a chance de escapar. Sigam-me agora! Sua voz autoritária fez com que todos a seguissem instantaneamente. O caos se desdobrava. Max correu, segurando a mão de Clara, enquanto passavam por um corredor escuro. O coração dele estava a mil. O corredor parecia interminável, mas com cada passo ele se sentia mais forte. Era tempo de fazer escolhas. Precisamos de um plano, ele disse, olhando para Clara, que estava pálida, mas determinada. Confrontar a máfia não é uma opção, Max. Precisamos sair e pensar em nosso próximo passo, ela respondeu. A voz firme, mas com um tremor de medo. Sofia os guiou até um acesso secreto, uma porta bem escondida. O cheiro de poeira, misturado com um toque de esperança, encheu o ar. Aqui estão seus documentos, Max. A arma que o seu pai deixou deve ser sua última defesa, disse ela, entregando uma pequena caixa a ele. Max sentiu um peso nas mãos, não apenas pelo objeto, mas pela responsabilidade que aquela verdade trazia. E se eles nos encontrarem? Ele perguntou, agora mais consciente de que não era apenas sua vida em risco. Clara estava ao seu lado, e Daniela, mesmo errada em sua traição, também fazia parte de suas memórias. Encontrar a verdade é o que nos mantém seguros, Sofia disse. Vocês precisam estar prontos para enfrentar a máfia de uma vez por todas. Uma explosão distante ecoou. O tempo estava se esgotando. Vamos! É agora ou nunca! Clara disse, uma nova determinação em seu olhar. Os três saíram por uma porta lateral e a liberdade estava ali, quase ao alcançá-la. Ao avistarem a mesa de operações, passaram por um túnel coberto, sentindo o frio da traição e da ansiedade. O ambiente, vestido de trevas, se iluminou quando chegaram à saída. O cheiro da liberdade era inconfundível. Mas antes de cruzarem o limiar, uma voz poderosa os parou. Era Jonas com seu olhar diabólico. Vocês realmente acham que podem escapar assim? A verdade sempre volta para fortalecer o que é frágil. Max respirou fundo, segurando a caixa que Sofia lhe dera. A verdade pode ser assustadora, mas não estamos mais com medo. E com isso, ele e Clara avançaram juntos, prontos para enfrentar seus destinos. Jonas gritou e correu atrás deles, mas Max e Clara estavam mais do que motivados. Com a adrenalina correndo, iniciaram sua jornada em busca de redenção e liberdade. E assim, enquanto corriam em direção à luz, Max sabia que a história estava apenas começando. O que viriam a enfrentar era incerto, mas a coragem agora pulsava em cada um deles. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.
Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações.